Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje aqui no Morada no Campo é Valdir Franzini, engenheiro agrônomo, e nós vamos falar a respeito de mitos do agronegócio, um tema que nós não tocamos nele aqui ainda. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Divino. Tudo bom? Tudo bem, que bom receber você mais uma vez aqui no programa para falar de um assunto inusitado, né? Um assunto que não é novo, mas que está na crista da onda, né? Sem dúvida. Divino, eu acho extremamente oportuno, e você como comunicador, você que fala para as multidões, você que fala para o mundo rural e também para o mundo urbano, nós precisamos praticar informação e não desinformação, como está acontecendo atualmente. Correto. Hoje é um monte de coisa que se fala, alimento orgânico é melhor que convencional, pecuária polui mais que automóvel, agrotóxico é cancerígeno, desmatamento zero. As perguntas vêm, intrigam, as respostas variam, os estudiosos divergem, a opinião pública se confunde. Afinal, qual é a realidade? Onde está a verdade, né? Exatamente. O que é mito e o que é fato? Fake news, esse tal de notícias fantasiosas, nas discussões sobre o lado nacional, tem dado muito o que falar e levado uma desconfiança a quem menos tem que ser desconfiado, sabe? Que é a força do agro. Então, eu creio que essa oportunidade é ótimo para oferecer aos ouvintes informações fidedignas, referenciadas sempre pelo conhecimento científico, para que ele se oriente em frente mar de desinformação na qual se transformar essas nossas redes sociais. E a minha perspectiva, e acredito que a sua também, Divino, é que a nossa base de raciocínio tem que ser centrado no agro responsável. Eu sou um agrônomo e defendo um sistema de produção agroindustrial capaz de produzir alimentos saudáveis, baratos, agregando qualidade ambiental e justiça social. Pouco importa se o modo de produção é familiar, empresarial, de grande ou pequeno porte, escala, pequeno produtor, se é comunitário, comunista, capitalista. Nosso foco é a condição técnica da produção e transformação agroalimentar. Esse é o papel do produtor e dos técnicos voltados à ciência da carne. Mas o interessante é que, de repente, todo mundo resolveu entrar no agronegócio, falar sobre o agronegócio. Todo mundo virou especialista, mesmo que não tenha o mínimo de contato com o agro, que não conheça nada, mas resolveu falar de um monte de coisa. Eu escolhi alguns pontos aqui, Valdir, para nós falarmos, e você colocou muito bem, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de quem entende, do ponto de vista de quem vive o agronegócio de uma maneira responsável. O primeiro ponto é a Amazônia. Nós estamos num momento crucial em que uma eleição nos Estados Unidos colocou a Amazônia em foco, a Europa tem colocado a Amazônia em foco. Enfim, qual é o mito sobre a Amazônia? Cara, vamos lá. Vou tentar ser sucinto, tá? Primeiro, há uma confusão, há uma desinformação, há um desconhecimento, e a própria mídia é responsável por isso, e é fato, porque confunde a Amazônia legal com floresta amazônica. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Aliás, uma se inclui na outra, mas não são totalmente diferentes, porque uma é uma posição geográfica. Se você tem uma ideia, a Amazônia Legal pega boa parte do Cerrado lá no Mato Grosso, pega parte do Pará, parte no Maranhão, certo? A floresta amazônica é um bioma. Essa é uma primeira coisa a ser
a ser desvendada, a ser melhor revelada e esclarecida. Tá? E aí a gente pode partir por um lado, por exemplo, de que na Amazônia existe um excesso de morte por conta do desmatamento. Tá? Não é verdade. No Amazonas, há um aumento de 74% na morte nos últimos 10, 15 anos, conforme a análise estatística feita por órgãos e institutos de pesquisa e faculdades de pesquisa. São Paulo, por exemplo, que o número de mortes absoluto é muito maior, mostra um excesso de morte nesse período de 10, 15 anos de 15%. Tá? Então, a reforma geral do número do estado da região amazônica, Maranhão e Mato Grosso, inclusive, são talvez os piores que tem do resto do Brasil. Então, dizer que lá a qualidade de vida é melhor, não. Lá é a questão econômica, né? Vamos chamar assim. Você tem uma ideia? O orçamento familiar feito pelo IBGE mostra que a fome naquela região é imensa, muito maior do que no Sudeste, e é por conta do quê? Por conta do desmatamento, é por conta de queimada, é por conta do quê? De invasão? Não, é por conta de condição que se tem na região norte em particular. Você tem uma ideia? A média, que ele chama de insegurança alimentar, entre parênteses, fome, tá? É em média 10,2%, 10,3% na região norte, contra uma média nacional de 4,6%. Isso é floresta que está causando? Ou porque não tem renda? Ou porque não tem exploração econômica que propicia atividades ilegais, garimpo, madeira, né? Desmatamento por conta de madeira, entre pedras preciosas, exploração do solo. Tá? Tem um número muito interessante que a gente tem que considerar, viu, Divino? Uma insanidade, por exemplo, desmatar a floresta para ocupar com a agropecuária. A agropecuária, por ter necessidade de eficiência, por ter necessidade de ter resultado, ela não pode pagar, ela não paga pelos serviços ecossistêmicos, como se fala. Para quem precisa de renda, boi, lavoura, madeira e garimpo, são os pássaros da mão. Então, esse pessoal, quando desmata, quando explora garimpo, ou pega a madeira, ou abre essas árvores e põe boi, é para sustento, ok? Não é para uma exploração comercial. E o pagamento por serviços ambientais, o pagamento de tipo carbono, tal, você já ouviu falar da questão do pagamento de carbono? Uhum. É irrisório em relação, comparado com essas atividades ditas irregulares. Vou te dar um número interessante. Você sabe quantos por cento são responsáveis pelo desmatamento da Amazônia? 27%, não sou eu que estou dando esse dado, estou falando números de IBGE e números internacionais. 27% é por conta de assentamentos agrários feitos na região. E esses assentamentos já vêm de longas datas, né? De longa data. Inclusive... Então, primeiro ponto. Inclusive... Em segundo lugar, vem com 24% exploração agropecuária. Tá? Em terceiro lugar, áreas que nós chamamos de devolutas, e com 18%, que o desmatamento acontece de uma forma muito forte, nas áreas devolutas. O que são áreas devolutas? São áreas do governo, são áreas públicas, que não têm dono e que ocasionam coceiros, que ocasionam invasões, que não têm proteção, etc, etc. Tá? Mas isso é uma coisa histórica. Tá? E, por fim, fica algo como 10%, 12% nas áreas protegidas, famosas reservas ambientais, que é de responsabilidade dos governos, tanto municipal, estadual como federal, de proteger e aonde existe exploração clandestina. Valdir, resumindo. Pois não, resume aí para a gente já ir para o intervalo. Tá bom. O resumo é que, por atividade que é pássaro na mão, que é desmatamento, madeira, pecuária extensiva de aproveitamento, exploração de minerais, tá? O pessoal ocupa as áreas que eu citei agora. Primeiro, pela
eu falei das ONGs, dos assentamentos. Segundo, pela agropecuária, como falei, bovinocultura extensiva, minério, garimpo ilegal e madeira. Agro e Prosa. Pessoal, hoje nós estamos tocando num assunto bem interessante que nós não havíamos falado diretamente da forma como está sendo falado hoje aqui no programa, que são os mitos do agronegócio. E eu estou conversando com um craque do agronegócio, uma pessoa que vive o agro, vive a sua vida inteira. A vida inteira ele foi um grande engenheiro agrônomo, tem um círculo de relacionamento muito grande e sabe tudo sobre o agronegócio. Eu estou conversando com o Valdir Franzini e no primeiro bloco ele falou sobre a Amazônia. E ali ele colocou a diferença entre a Amazônia legal, bioma amazônico, e temos que entender também que existe o estado do Amazonas, e muitas vezes existe uma confusão em torno disso. Valdir, Pantanal. Esse ano se falou muito no Pantanal em função do fogo, e muita gente criticou o fato da pecuária que existe naquela região. O que você tem a dizer? Bom, primeiro, que vamos diferenciar claramente. O que é queimada e o que é incêndio? Por que se fala em queimada no Pantanal e se fala em incêndio nas matas da Califórnia? Qual que é a diferença? Queimada é alguém que põe fogo. Incêndio, eles acontecem boa parte de forma até espontânea, em função de temperaturas muito altas, com umidade relativa do ar muito baixa e por fenômenos naturais biológicos que acontecem. E no Pantanal sempre houve incêndio, sempre aconteceu queima. Não estamos isentando da irresponsabilidade de alguns, de tocar em fogo, de queimar mata para poder fazer pasto. É verdade. Existem também os radicais capitalistas ou os ilegais que fazem isso. Mas não é o principal responsável. Os incêndios acontecidos no Pantanal, eles são cíclicos, eles são conhecidos há dezenas de anos. É verdade que este ano houve uma inclemência maior no percentual, na intensidade desses incêndios ou dessas queimadas, como o pessoal conhece. Mas ela não é pura e simplesmente feita, na sua maior parte, pela ação humana de se queimar o pasto para poder a mata para poder implantar pasto. Negativo. Tem uma informação que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Por exemplo, a ministra Tereza Cristina, ela disse que o fato de se criar gado no Pantanal acaba ajudando a preservação, porque o gado acaba pastejando e não deixando com que o capim que existe lá, que é nativo, cresça, fique seco e que seja um combustível, né, para se pegar fogo. E que a falta do gado acaba prejudicando. Você concorda com essa afirmação da ministra? Sem dúvida. Inclusive, olha, tem um pesquisador, seu Anildo Tost. Depois, quem tiver interesse, quem pode compartilhar até o trabalho dele. Ele é pesquisador da Embrapa, ele reside lá em Campo Grande, lá da Embrapa do Mato Grosso do Sul. E ele trabalhou a vida inteira dele no Pantanal, em todas essas regiões. E ele, você ouviu falar, inclusive, uma reportagem que saiu há pouco na mídia aí, do boi bombeiro. Tá? Isso, exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Esse é o princípio que eu falo da questão da confusão que o pessoal tem e mistifica tudo por um lado, só que é o agro que é o responsável. Não é. Inclusive, existe combustão espontânea por conta daquelas matérias que ficam, inclusive, alagadas e quando expostas a uma seca, quando baixa muito o nível de água, aquilo é ricamente preenchido por carbonetos e tal, que são altamente inflamáveis naturalmente. Inclusive, ele tem trabalhos dizendo sobre isso, onde que com o material na mão, o material se encandece, pega fogo naturalmente. Então, assim, tem base científica, tem levantamentos técnicos sobre isso. Então, não é fato que os incêndios no Pantanal sejam ocorridos por conta de
queima voluntária ou criminosa somente. Tá? Lógico que sempre tem essa parcela dos ilegais, mas não é esse o responsável principal. É um fenômeno que acontece na região. E a palavra bonita para tudo isso aí. O Pantanal está sob um estado crítico em função desses incêndios, dessa queimada, é verdade. Mas o Pantanal vai cicatrizar. Essas feridas vão se cicatrizar. Veremos isso aí no ano que vem. Nós já estamos, na realidade, acostumados com isso em função do cerrado, que se queima e logo na sequência volta. Um outro assunto que voltou aos top trendings nos últimos dias foi a Anitta, mais uma vez, né, especialista em agronegócio, falando a respeito da comida assassina. Ela coloca como se a comida produzida em grande escala pelo agronegócio fosse uma comida de péssima qualidade e que as pessoas não têm por onde fugir, e que a comida boa está acessível a poucos porque é muito, muito cara. Eu gostaria de ouvir também a sua opinião a respeito. Isso, cara, é que eu te falo de desinformação. Quando você põe um tópico desse com as pessoas despreparadas ou desinformadas, não vou dizer até mal intencionado, não é essa a questão, mas é despreparado falar sobre um tema que não conhece e não tem um respaldo técnico, científico ou comprovado. Essa história de comida assassina é um problema mais impressionante que a gente, nessa atualidade, a gente pode estar vendo. Todo mundo, com isso, acha que todos estamos sendo envenenados, por exemplo, por agrotóxicos. É impressionante como a opinião pública acredita ser verdade uma falsidade criada para atacar, por exemplo, a agricultura tecnológica, que é um contrassenso. Vou dizer um dado aqui bastante interessante. A mais completa pesquisa feita pela Anvisa é do Ministério da Saúde, tá? Indicou um total de 250 amostras, ou seja, em 4.700 análises que eles realizaram, ou seja, 5,4% que dá esses 250 amostras, com resíduos de pesticida acima de um limite chamado LMR, que é limite máximo de resíduos. A margem de segurança, para você ter uma ideia, é de 100 vezes mais esse número. Por essa razão, apenas 0,8%, não chega nem 0,9%, do total das amostras representavam, segundo a Anvisa, potencial de risco agudo à saúde. Quanto ao risco crônico, o que é risco crônico? É aquele que você come alguma comida que tem um resíduo de agrotóxicos ali. E ele é cumulativo, por isso que é chamado crônico. O agudo é aquele que é de efeito imediato, né? O resultado, sabe quanto deu no trabalho da Anvisa? Zero. Em todos os tipos de alimentação feita. Ou seja, os resíduos químicos são metabolizados, são eliminados, são excretados pelo organismo humano, tá? Então, não existe não pode haver essa informação de alimento assassino. Muito bem, vamos falar de alimentos orgânicos, tá? Aí, eu não sei responder essa pergunta, Divino. Por quê? O que é alimento orgânico? Alimento orgânico é aquele alimento plantado manualmente, artesanalmente, numa determinada área, numa determinada região. Então, é o queijo Minas, é o vinho terroir, são alimentos, é a hortinha hidropônica ou orgânica sem nenhum agrotóxico e tal. Tá bom. Pergunta, como esse alimento orgânico poderá resolver a fome no mundo? Eu não tenho essa resposta. Eu não sei dizer. Não tem escala. Não tem condição. Não há a mínima possibilidade para isso acontecer. A Unicamp, lá de Campinas, ela tem o ITL, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos. Tá? Em 35 anos de avaliação, isso é dado da Unicamp, não é o Valdir que está inventando esse número, não. Eles nunca constataram, em todas as análises que eles recebem de alimentos, nenhuma de comprovação com contaminação com pesticidas ou com agrotóxicos. Tem outra coisa, os agrotóxicos, tá? Eles são metabolizados, inclusive é o seguinte,
Quando você ouve falar, mas o alimento tem brometo, o alimento tem carbonato, o alimento tem isso, tem aquilo. Água mineral também tem. Água mineral também tem. Então, se for por esse lado aí, todos os alimentos hoje consumidos, tá? E não só alimentos, cosméticos, o que for, tem sempre a presença de resíduos químicos e que eles são inodórios, eles não afetam a saúde humana. Isso, inclusive, tem um caboclo, eu não me lembro o nome dele, mas é um pesquisador de 500 anos atrás. Ele que fez aquela famosa frase: qual que é a diferença entre o veneno e o alimento? Exatamente. É a dose. É a dose. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Valdir, fala-se muito a respeito do leite, que o leite faz mal. Até porque hoje a maioria das pessoas toma o famoso leite de caixinha, né? E tem muito mito a respeito disso. Qual é a sua opinião? Mais informação. Em primeiro lugar, vamos só avisar o público desatento e desinformado que o leite não dá em caixinha, não dá dentro da geladeira. De toda forma, ele é leite de vaca, né? De toda forma, ele é leite de vaca. Pode ser outro, pode ser caprino também, mas 99% é leite de vaca. Leite não faz mal à saúde, salvo aquelas pessoas que apresentam intolerância à lactose, que é um açúcar natural, ou as pessoas que são alérgicas à proteína do leite da vaca, chamado de APLV. Problema que afeta, na verdade, 2,2% das crianças no Brasil. Fora disso, leite de vaca, queijo, manteiga e iogurte são alimentos deliciosos, nutritivos, presentes na dieta civilizatória desde os mais tempos remotos, desde que o homem entende por homem. O leite não faz mal à saúde. Denegrir o leite tolhe o seu consumo na população. Isso eu acho que é um crime. E que é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o ovo, né? Quando se falava que o ovo ele trazia um excesso no aumento do colesterol e que fazia muito mal à saúde, né? E hoje já se provou que não. É a mesma história do gado. O gado polui mais que o automóvel. Que absurdo. Não faz nenhum sentido. Jornalistas confundem emissões de metano, que é advinda da ruminação bovina, com os gases tóxicos derivados da queima de combustíveis fósseis, que é diesel, combustíveis, gasolina. O primeiro está associado, que é o metano, ao efeito estufa da Terra. Já os gases liberados pelos escapamentos de motor, que é óxido de nitrogênio, de enxofre, monóxido de carbono, além de fumaça preta de caminhão, causam doenças e envenenam os pulmões. Carne bovina e leite de vaca, né, aproveitando, matam a fome de milhões. Bom, você já falou a respeito do agrotóxico, agora acho que tem uma última questão, que é o seguinte: há um mito de que 70% da produção de alimentos do país vem da agricultura familiar. Eu gostaria de te ouvir também a respeito. Tá. Vamos começar aqui isso é um mito mais politizado, viu, Divino? Tá? Não é verdade que 70% da produção de alimentos do país venha da agricultura familiar. Pô, Valdir, você está acabando com a agricultura familiar? Não. Só que isto é um número mágico que surgiu em um evento político em 2011 no Palácio de Brasília, no Palácio do Planalto. Na época, deixamos chamar da esquerda agrária, não precisamos citar nome, que transformou em mantra. Beleza, um pesquisador da famosa Unicamp, da Exalc, que eu já citei, o senhor Rodolfo Hoffmann, chegou naquela época a contestar esse número e foi diabolizado, né? E a conclusão dele é que no máximo seria de 25% a contribuição na produção de alimentos do país na agricultura familiar. Bom, conclusão: o censo agropecuário do IBGE, feito agora em 2017, bateu o martelo. A agricultura familiar responde por 23% do valor total da produção agropecuária do país. Fora disso, é ideologia. Fora isso, é insano. É mito, é fake, na verdade. Nem mito, é fake. Na realidade, o mundo, de uma forma geral, Valdir, ele vive hoje muito das ideologias, né?
Essa era uma coisa muito do Brasil que a gente via, mas hoje a gente vê que não. A prova disso é a eleição americana, e que o Joe Biden falou uma série de barbaridades, né? E por aí vai. Na França, o presidente francês fala também uma série de absurdos. E são pessoas que falam sem muitas vezes buscar fontes confiáveis. As fontes que eles buscam são as Anitas, as Gretas da vida, que acabam falando um monte de coisa induzidas, né? E também existem pessoas de má fé, brasileiros inclusive, que de má fé difamam o agronegócio e difamam o Brasil. Olha, até para, se você me permite, não encerrando, eu estou aqui a sua exposição, mas dando um complemento em tudo isso que nós falamos, tá? Eu diria assim, mitos, fake news, não apenas confundem a opinião pública. Isso aí pode influenciar políticas públicas, influenciam políticas públicas. Representam, portanto, não somente um perigo ao pensamento inteligente, mas um risco às melhores decisões sobre o futuro da sociedade. Outros agromitos há somente um caminho. Agromito, mito do agronegócio. Disseminar a boa informação sobre a agropecuária, baseadas em relações, em levantamentos técnicos, científicos comprovados e, claro, fazer o trabalho correto nosso lá na roça. É isso. É muito simples até. Como você disse, a hora que a gente mexe com rede social, com populismo, com personalismo, com personalidade, com ideologia, tá? Acontece essa confusão, ao qual só causa mal à própria sociedade. É o que acontece hoje, Valdir, é que todo mundo é jornalista, todo mundo é fotógrafo, todo mundo é especialista em tudo. E com isso, uma série de informações equivocadas são divulgadas. Cara, eu acho que foi excelente. A gente conseguiu desmistificar aqui uma série de coisas. Você conseguiu trazer luz a muitos assuntos nos quais só havia trevas. Foi bacana. Eu agradeço mais uma vez sua participação aqui no programa e com certeza você voltará outras vezes porque você enriquece muito as informações que são trazidas aqui. Posso dar uma dica muito importante a todos os ouvintes? Opa, com certeza. Uma recomendação inteligente. Existe um livro que foi publicado agora em agosto, o nome dele chama-se Agricultura, Fatos e Mitos. Fatos e Mitos, Agricultura. É de Chico Graziano e de Décio Gazzoni. O Chico é bom, hein? E, não, ouçam, tem inclusive vídeo no YouTube dele, leiam esse livro. Eu já quase terminei de ler esse livro. Ele é fantástico. Inclusive, há outras referências, como eu falei, da Amazônia, tem pessoas lá de Exalto, tem pessoas lá do Pará, da Universidade do Pará, tem aqui do Tocantins, tem um Agro Verdade, um podcast muito famoso também, que ele desmistifica bastante. Procurem ouvir, porque vocês vão ter uma opinião balizada, profunda, pesquisada, confirmada, veraz, fidedigna. Isso que é visão. Estamos cheios de informações rasas, informações bombásticas. Crime está cheio na televisão. Como nós passamos com a pandemia, agora a pandemia está passando, aí já era o número de mortes, depois não era mais um número de mortes, depois era a vacina, e agora virou queimada, e daqui a pouco vai virar o leite outra vez. Então, isso nós temos como profissionais de comunicação e como profissionais do campo, de informar corretamente. Valdir, antes de encerrarmos, só deixa aí a respeito do seu podcast. Como é que o pessoal acha o seu podcast? Cara, obrigado pela dica, né? Pela jabá. O jabazinho aí. Essas e outras comentários, histórias e depoimentos, você pode ouvir no podcast Academia do Agro. Ele está disponível. O podcast é um canal de comunicação gratuito, fácil, você usa em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento, do jeito que você quiser. E ele está disponível no meu site, no www.academiadoagro.net.br ou em todas as plataformas de streaming ou áudio disponíveis no mercado, como Google Podcast, Spotify, Deezer, Podbean, etc. É só clicar lá, baixar o episódio que você queira ouvir, estará à sua disposição. E tem meu contato também ali, qualquer coisa, estou à disposição pelos e-mails, pelo zap, estamos à sua disposição. Bacana, cara. Obrigadão, um abraço.
Outro para você. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.